Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse mês que está saindo vídeo todo dia porque novembro é o mês do meu aniversário e eu resolvi fazer algo especial pra vocês. Então estamos aqui com mais um dia, mais um vídeo e dessa vez é pra falar sobre uma meta pessoal que eu sempre quis fazer, mas eu nunca achava assim uma idade interessante pra fazer. Então agora que tá um pouquinho mais perto da idade, eu resolvi finalmente fazer essa meta, que é tantos livros antes de tal idade. Então, esse mês, eu não sei se quando esse vídeo estiver saindo eu já vou ter feito, mas eu estou fazendo 22 anos e 23 não é um número legal, tipo, 23 livros antes dos 23 anos. Não sei, eu gosto de números que terminam em 0 ou 5, então eu trouxe aqui 25 livros pra ler antes dos 25 anos. Pode estar um pouco cedo, assim, pra fazer essa meta, mas eu me conheço e vai chegar, eu vou estar no último dia antes de fazer 25, vão faltar 10 livros ainda. Tô até vendo já. Então eu separei aqui alguns que eu quero muito ler e capaz que se eu tivesse uma cobrança por causa de uma meta, eu acho que eu consigo cumprir. Então vamos começar, tem uma parte aqui do meu lado e uma parte aqui no chão. Eu vou começar com os que estiverem no chão primeiro, porque tá bonitinho essa pilha aqui do lado, né? Então, vamos lá. Começando então com Walden ou A Vida nos Bosques. Esse livro é um relato do autor de quando ele decidiu sair da cidade, de toda aquela poluição visual, sonora, enfim. Resolveu sair da cidade e morar à beira de um lago em um bosque. Um lago? Eu acho que é um lago. E isso é tudo que eu quero na minha vida. Sair do meio da cidade e morar no meio do mato. Então tá aqui pra eu ler e conhecer como foi a experiência dele. Quem sabe isso não faça eu juntar minhas trouxas e ir logo pro meio do mato. Claro que também não é qualquer mato, né? Assim, um matinho na Suíça, um bosque assim no meio da Suíça, no meio do nada, seria perfeito. O próximo, que eu não sabia que tinha filme, Emma, da Jane Austen. Esse daqui parece que a personagem é um pouco mais jovem, a escrita da Jane Austen é um pouco mais leve, mais fácil. E também tem o filme, então depois que eu vi que tinha o filme, eu fiquei interessada em assistir. Mas eu gosto muito de ler o livro antes de ver os filmes. Então, já que eu já tenho o livrinho por aqui, por que não colocar ele na meta e tentar aí encaixar pra poder assistir a adaptação logo também. Não tenho o diário de Anne Frank, mas tenho Uma Vida Interrompida, que são os diários de Etty Hillesum, eu acho que é isso, o título fica atrás, mas então é tipo um diário de Anne Frank, só que é o diário da Etty. E aqui vai tratar das mesmas coisas, então como eu já tenho ele por aqui e eu não acho uma edição, a edição que eu quero de Anne Frank, eu vou ler esse daqui até conseguir a minha edição de Anne, e aí a gente compara, vê aí o que a vida delas foi parecida. Sem falar que essa capa é perfeita, eu acho que é uma das minhas capas favoritas. Tem meta aqui que eu já comecei, mas eu comecei há muito tempo e provavelmente eu vou recomeçar quando eu for pegar Lolita pra ler. Eu li quase metade desse livro já, eu acho que ele era o clássico de novembro de 2018 ou 19, ele tá parado há muito tempo, então assim, pretendo retomar. Eu lembro o básico assim do que aconteceu, mas é melhor recomeçar e ler tudo de uma vez pra poder pegar o contexto inteiro. Então tá aqui Lolita, do Vladimir Nabokov, nos 25, antes dos 25. Outro livro que eu escolhi foi principalmente por causa do título, que é um título muito engraçadinho, então eu quero muito ler porque o título me deixa muito curiosa. E é As Aventuras do Senhor Pickwick. Eu li uma página, eu acho, as primeiras páginas, assim, ou a sinopse, e parece que ele tem uma vibe bem de Natal, assim, então quem sabe eu não leia aí num climinha de Natal. E ele é um livro grandinho e a diagramação dele também não ajuda muito. Então vamos ver aí quando que eu vou ter coragem de ler esse livro. Se eu achar uma edição mais atual, porque essa daqui é de 71, então se eu achar uma edição mais atual com uma linguagem mais fácil, vou ler nela, senão eu vou tentar ler nessa daqui mesmo. Outros dois livros também, mas que eu tenho aqui só um pra mostrar, porque o outro tá emprestado pra mozão. É a Ilíada e a Odisseia. Eu tô aqui com a Odisseia, o mozão tá lendo Ilíada, então eu queria muito ler esse daqui. Eu já assisti algumas adaptações e achei bem interessante e eu acho que seria bom conhecer o original. Esse livro, ele tava na meta, na verdade, de 12 livros antes, ou 12 livros pra 2020, mas eu não consegui ler, só que o problema é que eu quero muito ler, mas eu não consigo, assim, tempo pra pegar ele pra ler, eu sempre acho outras coisas interessantes pra passar na frente, que é Aristocratas. Esse é tipo um romance de época da vida real, então você fala que essa capa é perfeita. Ele vai tratar sobre a vida dos parentes de Carlos II, as bisnetas do rei Carlos II e sua amante Louise de Keroualle, acho que é assim que fala, e enfim, vai tratar sobre pessoas aí da realeza,
condes, duques, reis, princesas e essas coisas. E eu tô bem animada pra ler isso daqui, mas só falta criar vergonha na cara. O próximo livro, assim, ele não vai fazer muito sentido agora, mas vai fazer sentido depois, que é A Dança dos Dragões. Óbvio que pra ler A Dança dos Dragões eu teria que ler O Festim dos Corvos também, mas ele tá nessa segunda pilha aqui, então daqui a pouco eu mostro. E esse livro é enorme, eu acho que é uma das primeiras edições que saíram, então ele é maior do que os outros, pelo menos eu tenho essa impressão de que ele é maior do que os outros. E eu quero muito finalizar essa série logo, já finalizei a série de TV, e eu tô empacada em Tormenta de Espadas, então assim que eu terminar, provavelmente eu fico um pouco mais animada pra finalizar de vez essa série, mas enquanto isso ele tá aqui nessa metinha. Inclusive já tá tudo separado aqui, ó, de acordo com as páginas que eu tenho que ler por dia, só que, né, cadê a coragem pra enfrentar um senhor calhamaço desse? Outro calhamaço que tem na lista é Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu acho que esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler do autor, porque muita gente fala muito bem dele, e aí tem outros livros que vieram depois que vão ligando as histórias, então eu tô bem ansiosa, já separei coisinhas aqui também, tá aqui do lado. Porque eu pretendo fazer um projetinho de leitura com vocês, vamos ver aí se vocês animam, e aí a gente lê junto e eu já corto um livro dessa meta. Outro livro que já é de uma outra meta, mas que eu infelizmente deixei passar, que é As Mil e Uma Noites, o volume 2. Esse daqui era o clássico dos meses de janeiro e fevereiro, mas eu fiquei 2 meses lendo só o primeiro volume, então acabou sobrando o volume 2, e eu quero muito terminar, porque assim, dá pra ir lendo bem aos poucos. O problema é que nesse volume aqui, já começa a ficar um pouco mais bagunçadas as coisas. No primeiro volume a gente tem uma divisão certinha das noites, então são 10 páginas no máximo para uma história de uma noite. Só que as histórias vão começando a se interligar, e aí ela sai de uma história, só que ainda não saiu de outra, e já entra na próxima, que é dentro de outra história que ela já tinha começado. E aqui o livro passa a ser dividido por histórias e não mais por noites. Então é mais páginas pra ler de uma vez, e se parar no meio perde todo o contexto. Então isso me fez perder um pouquinho a coragem de ler esse, mas eu espero poder continuar em breve. Outro livro que eu quero muito ler, na verdade há muito tempo, desde antes de eu conseguir comprar ele, que é Endgame, A Chave do Céu. Na verdade esse daqui é O Chamado, e A Chave do Céu é o segundo. Não coloquei o segundo nessa lista porque, enfim, se eu ler o primeiro e gostar bastante, provavelmente eu vou querer ler o segundo, mas tinha outros livros que eu queria colocar aqui nessa lista, então eu tive que tirar o volume 2. Mas esse aqui é basicamente um Jogos Vorazes, não sei direito, mas temos aí um grupo de jovens que é deixado na Terra. São 12 jogadores e são 3 chaves que eles precisam encontrar, e essas chaves salvam o mundo, alguma coisa do tipo. Mas é uma trilogia, e a Senhora Intrínseca, cadê? Dona Intrínseca não publicou o terceiro livro. Então assim, são 3 chaves e são 3 livros, provavelmente o terceiro livro é bem necessário para finalizar essa história. Então eu fico adiando um pouco essa leitura por causa disso, porque se eu gostar e ficar sem o terceiro livro vai ser bem chato. Mas coloquei ele aqui logo porque eu sempre vi esse livro muito barato, e aí eu consegui comprar e agora falta ler, né? Os próximos livros também me deixam assim com uma pulguinha atrás da orelha pra fazer uma leitura coletiva com vocês, que é As Brumas de Avalon. Eu acho que eu já separei algumas coisas. Não, esse aqui eu não fiz marcações ainda. Mas tá aqui então As Brumas de Avalon, junto com os outros volumes da trilogia, porque eu pretendo ler os 3, sim. E o segundo volume, então, é A Casa da Floresta. E o terceiro volume é A Senhora de Avalon. E vamos ver aí se a gente lê esses livros em breve, porque eu tenho muita curiosidade pra conhecer essa história, e é um clássico da fantasia, e eu amo fantasia, então não sei o que eu estou esperando. O próximo livro eu também já tentei ler, mas não entrava na minha cabeça, assim, eu não conseguia formar as coisas pra poder dar continuidade à história, pra que a história fizesse sentido pra mim. E eu tô falando de Os Lusíadas. Eu comprei essa edição recentemente de um sebo, e eu fiquei tão apaixonada que imediatamente bateu a vontade, assim, de ler logo. Só que ele é num formato bem diferente, eu não tô acostumada com isso. E pra mim, assim, é poesia épica que fala, poesia pra mim não faz sentido. Tipo, eu leio ali o negócio, mas eu não consigo absorver, sabe? Pra mim é só umas rimas ali bonitas e tal, mas eu não consigo absorver. E então eu tô bem preocupada com esse daqui, foi por isso que eu desisti da primeira vez. Então eu preciso ler com um pouquinho de mais calma. Um pouquinho de calma e com a cabeça um pouco mais madura pra ver se eu aproveito melhor essa leitura. Então vamos ver se ali entre os 23, 24 eu consigo ler. E entender, né? Que não basta ler, tem que entender também.
E a próxima pilha tá aqui do lado, começando por um que eu tenho até vergonha de falar que eu não li. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro livro que o mozão me deu, então preciso ler logo, vai ser provavelmente um dos primeiros da lista que eu vou ler, que é Sob a Redoma, do Stephen King. Esse livro já voltou tantas vezes e eu ainda não li. E eu já comecei a ler ele acho que umas 3 vezes, a primeira vez sozinha, a segunda vez eu tentei ler em uma leitura conjunta e a terceira vez foi sozinha de novo. E ele ainda tá cheio de marcações, assim, das metas, mas não finalizei. Já até comecei a assistir a série, mas parei, porque se eu assistir a série, aí é que eu não vou ler isso daqui nunca. Então, uma coisa de cada vez. O próximo livro é um livro que eu acho que eu vou gostar bastante, porque eu sou bem curiosa, principalmente em relação a essas coisas. E fala de música, mais especificamente do gênero punk. E esse livro, não esse livro, mas o filme que fala mais ou menos sobre o que esse livro trata, me deixou bem animada pra ler ele e outros livros também, principalmente biografias de banda. Então tá aqui, Mate-me, por favor, uma história sem censura do punk. Deve ter umas curiosidades bem interessantes aqui sobre as bandas e cada integrante. Então, não sei, eu fico com o pé atrás por causa de ser e não ser uma biografia. Assim, não é exatamente uma biografia, né, mas não é exatamente de uma pessoa que ele tá falando, são várias pessoas, mas não deixa de ser uma história, assim, um pouco mais entediante. Não vou dizer entediante, porque é de uma coisa que me interessa, mas não sei como expressar em relação a isso. Mas não é uma história, assim, inventada, tão emocionante, não sei o que, tem mais fatos reais e eu sou um pouco receosa pra ler esse tipo de coisa. Mas coloquei aqui na lista pra ver se eu finalmente consigo pegar ele pra ler. E já tá cheio de marcação também, porque eu acho que eu tinha colocado ele em alguma meta, em alguns anos atrás. E, enfim, preciso ler logo. E aqui diz que Mate-me, por favor, a história sem censura do punk, a história definitiva e nunca antes contada sobre os anos 70 e a Blank Generation, narrando o nascimento do que hoje se chama punk, desde a Factory de Andy Warhol até Max Kansas City dos anos 60 e 70, chegando ao Reino Unido nos anos 80. Os autores apresentam... os autores, inclusive, eu não sei se são os dois, mas eles escreveram a revista... Agora eu não sei se o nome da revista era Mate-me, por favor, ou se era só punk, mas eu lembro que no filme que eu assisti, que é CBGB, o berço do punk, tinha uma revista e quem escrevia eram esses dois, então isso já fez uma ligação, assim, que me deixou bem mais empolgada pra ler. Os próximos 2 livros também estavam na meta de 12 livros pra ler em 2020, que eu não peguei pra ler e acho que eu não vou pegar também. Embora eu tinha separado eles pra ler em dezembro, talvez ainda dê tempo, mas tem muita leitura aí que eu quero fazer antes deles, que é A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Eu desisti um pouco, não desisti, eu desanimei um pouco de ler esses 2 livros depois que eu descobri que, na verdade, eles são 4. E aqui eu só tenho o volume 1 e o volume 2, que tem as capas bem parecidas. E aí eu fiquei muito tempo procurando os volumes 3 e 4 com essas capas, só que, assim, mudando pouca coisa, né? Porque eles mudam pouca coisa só. E aí depois eu descobri que eles não têm nem o mesmo nome, o volume 3 eu acho que é Lesher e o volume 4 é Tautos. Eu tô com o volume 4 aqui, mas falta o volume 3 que eu não consigo achar. E eu quero nas capas antigas, porque eu acho as capas novas ridículas. Então, tá um pouquinho difícil. Por isso acho que eu tô segurando, assim, mais essa leitura, pra conseguir ler tudo de uma vez. Caso eu goste, né, senão eu vou ter que ficar parada e a história vai indo embora da minha cabeça, porque minha memória é muito fraca. Depois temos aqui o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse daqui eu também já tentei ler uma vez, mas eu achei o começo dele bem confuso, então assim, eu deixei ele pra ler ele depois. Era num mês que eu tava bem empolgada pra ler vários romances de época, só que esse aqui não é exatamente um romance de época, né, porque ele foi escrito na época, então tá até cheio de marcação. E essas edições da Abril, eles têm uma diagramação muito boa, e dá pra ler bem rapidinho. Quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas nessa edição, eu fiquei muito surpresa com a facilidade com que eu li. Então, preciso ler esse daqui também, se eu quiser completar toda essa coleção, né? Não dá pra só ter os livros e deixar parado. Outra série de livros, na verdade é uma trilogia, que eu quero muito ler logo também. Praticamente todo mundo começa a ler esse autor por esses livros. E eu fiquei muito tempo adiando a compra, porque eles são livros bem carinhos, até que eu chutei o balde e falei, se não for agora, se eu ficar esperando promoção, um dia esses livros vão esgotar. Eu acabei comprando logo. Então tá aqui a trilogia de Arthur, As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O Rei do Inverno, então, é o volume 1 dessa trilogia. O Inimigo de Deus é o volume 2.
E Excalibur é o volume 3. O único problema dos livros do Bernard Cornwell é que os capítulos são muito grandes. Então, assim, se você começar a ler, comece cedo, porque você vai demorar um bom tempo pra terminar esse capítulo. E principalmente pra quem tem toque com finalizar capítulo pra poder largar o livro, né? Mas assim, é bom e é ruim, porque se você ler um capítulo por dia, você já leu ali quase 50 páginas no dia. Então, não sei, quando lerei, preciso estar bem empolgada e sem muitas leituras atrasadas pra não ficar pensando nisso quando eu estiver lendo e poder aproveitar a leitura. E por último, tá aqui então o Festim dos Corvos, que eu também quero ler, né? Obviamente tenho que ler antes da Dança dos Dragões, então ele também tá nessa lista. E já tá cheio de marcações também. Eu acho que... Nossa, não vai dar pra ver? Ai, é amarelo esse negócio, não vai dar pra ver. Mas eu acho que eu fiz um projeto de leitura em 2017, 2018, 2016. Faz muito tempo que eu vim organizando esse projeto de leitura e eu ia tentar ler um livro por mês. E eu só li até o terceiro e agora estou, né, empacada. Então, tá aqui, Festim dos Corvos, pra ler também. Essa é uma edição... Eu tenho... A minha coleção de Guerra dos Tronos é toda bugada, porque cada livro é numa edição diferente, e cada livro tem um tamanho diferente. E eu fico muito agoniada com isso, mas... Tá aqui, vamos ler logo, e o que importa é ter todas as páginas, né? Então é isso, essa é a minha pequena listinha de 25 livros pra ler antes de 25 anos. E deixa aqui nos comentários se vocês fazem esse tipo de lista também, e se vocês têm algum plano, assim, de livros que vocês querem muito ler antes de determinada idade, ou... sei lá, uma lista de, como diz o livro 1001 livros pra ler antes de morrer, livros que a gente quer muito ler ainda nessa vida, né? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like mesmo assim, porque não te custa nada. Se se interessou por algum livro que eu mostrei, compra com o link que eu deixo aqui no box de descrição, que vai te direcionar pra Amazon. E comprando por esse link, você ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E não paga nada mais pelo livro que você se interessar. Se quiser pagar mais barato no livro, usa o meu cupom do Recarga Pay. É só baixar o aplicativo, copiar o código do boleto e colar lá no aplicativo e usar o meu cupom para ter R$10 de desconto. Só vale uma vez, então é um CPF por cartão de crédito, então já cadastra todo mundo da família. Quem não tiver cartão, faz cartão para poder comprar vários livros aí baratinhos. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!